projeto de lei do deputado Antônio José Cafu, que cria o Conselho Distrital de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Distrito Federal e da outras providências. Peço ao secretário que faça a chamada dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, presente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputado Filipelli, presente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Alô? Oi? Sim. Sim. Tenho sim. Ok, à vontade. Pode passar a hora que você quiser hoje. Você me procura ou ao doutor Horácio. Horácio ou a mim. Tá certo. Tá bom isso. Solicito ao secretário que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevão, que autoriza o governo do Distrito Federal a prorrogar a vigência do benefício constante do artigo 2º da Lei 884, de 12 de julho de 1995. Projeto de lei do deputado Luiz Estevão, que cria o setor que especifica e dá providências. Solicito ao secretário que faça nova leitura, nova chamada dos deputados para verificação de quórum.
Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, presente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Oi. 11 deputados presentes, portanto, há quórum para a discussão. Dentro do pequeno expediente, convido para comunicado de líderes o deputado Peniel Pacheco. Na ausência do deputado Peniel Pacheco, eu convido o deputado Miqueias Paz. Com a palavra o deputado Peniel Pacheco. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu creio que ontem, na sessão de abertura desse segundo semestre da Câmara Legislativa, nós já pudemos sentir que teremos, ao longo desses primeiros 6 meses, uma casa com atividades intensas, votações importantes e talvez um clima, um ambiente bastante
carregado em virtude até das próprias tensões do Poder Legislativo. Percebemos que alguns deputados aproveitaram o período do recesso sem atividade no plenário para, quem sabe, fazer algumas reflexões a respeito dos seus comportamentos políticos, das suas tendências, das suas posições que deverão ser assumidas ao longo agora da continuação dessa legislatura. Eu ontem fazia uma consideração no sentido de que nós pudéssemos preservar a todo custo uma harmonia, mesmo havendo divergências de ponto de vista, de opiniões, mas que nós pudéssemos manter pelo menos aquele clima de coleguismo que se espera numa casa em que as tensões são naturalmente muito fortes. E eu voltaria a essa tribuna nessa oportunidade para reiterar a minha preocupação no sentido de evitarmos que, de repente, aqui se transforme numa espécie de ringue em que nós possamos nos degladiar, buscando cada qual fazer prevalecer não a força do argumento, mas o argumento da força, que eu acho que não é positiva para o nosso legislativo. Eu acredito que todos nós, em sã consciência, desejamos, a despeito das nossas diferenças, manter um nível de amizade e, ao término da legislatura, certamente nós seremos amigos uns dos outros. Então eu faria novamente um apelo para que evitássemos o confronto, não das ideias, porque este é saudável e necessário. Discutir ideias, debater questões relevantes, discordar, faz parte de uma casa democrática. Agora, evitarmos os exageros, as exacerbações, aqueles momentos em que as paixões pessoais ou mesmo os ímpetos próprios de cada um de nós prevalecessem. Eu fiz também as minhas reflexões ao longo dessa primeiro semestre e reconheço, sou obrigado até publicamente me penitenciar, que em alguns momentos eu mesmo tive um comportamento, quem sabe, de permitir que determinados rompantes ou ímpetos nos colocasse, às vezes, em confronto direto com algum colega. E confesso, senhor presidente, que a todo custo, pode ser até que eu venha a falhar, mas com todo o esforço eu vou procurar manter o respeito que a gente precisa ter de um para com o outro nesse plenário. E não apenas isso, eu quero me comprometer a fazer com que haja, sempre que possível, uma intermediação para evitar que os conflitos cheguem às acusações pessoais, a, quem sabe, até agressões verbais e, quando não, o que é pior, agressões até mesmo físicas. Então, eu faria esse apelo aos nobres pares, não querendo ser absolutamente uma espécie de tutor do Poder Legislativo. Quem sou eu? Eu acho que eu mereço, às vezes, receber certas repreensões também, mas eu acredito que nós precisamos de ter essa capacidade de assimilar o trabalho legislativo sem nos envolvermos nas questões das paixões pessoais ou nos confrontos pessoais que certamente haverão de prejudicar não só a nossa saúde, que é importantíssima para esta casa, mas principalmente a saúde do Poder Legislativo, que virá combalido e, inclusive, terá perante a sociedade uma imagem bastante negativa. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Eu convido o deputado Geraldo Magela para assumir a presidência. Com a palavra, o deputado Miqueias Paz. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Com a palavra, o deputado Rodrigo Hollenberg. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados presentes, senhores jornalistas, a situação hoje
do transporte coletivo de Brasília traz mais uma preocupação a mais. Estão querendo, inclusive, processar deputados distritais porque estão dando apoio ao transporte pirata. Agora, processar deputado e atacar deputado por isso, se o transporte coletivo de Brasília é obsoleto, ele não funciona, e os outros estão entrando por via natural. Mas queria também dar os parabéns aqui, que hoje inicia aqui, deputado Odilon, em Brasília, a Operação Roleta Livre. Os ônibus, desde ontem, alguns já estavam permitindo que os usuários do transporte coletivo usassem a ideia que aqui dei dessa tribuna, apoiado por todos os deputados de oposição. Os passageiros, os que usam o transporte coletivo, os usuários, em grande parte, senhor presidente, não estão sendo penalizados, porque os passageiros estão entrando sem pagar. E eu queria pedir, principalmente ao deputado Manelzinho, que luta pelo transporte coletivo e que também, como eu e a deputada Maninha, dando apoio a que entre novas linhas nos transportes coletivos, que nós possamos, os deputados, dar apoio integral ao Sindicato do Transporte de Brasília. Senhor presidente, finalizando, queria deixar claro, se as empresas de transportes coletivos penalizar motoristas ou cobradores, nós da Câmara Legislativa temos que defendê-los, porque para isso nós fomos eleitos para defender o povo, e faz parte desse povo sofrido, o motorista e o cobrador de ônibus. E viva a roleta livre. Vamos, senhores deputados, trabalhar e vamos jogar também o transporte clandestino, legalizando por lei própria, que já encontra nesta casa projeto de lei assim. É isso que eu tinha a dizer e obrigado. Com a palavra, deputado Luiz Estevão. Com a palavra, deputado Tadeu Filipelli, em nome do PP. Senhor presidente, senhores deputados, senhores jornalistas, ocupo essa tribuna em nome do Partido Progressista e gostaria hoje de abordar dois assuntos fundamentais. O primeiro dos assuntos é com relação ao desdobramento dos caminhoneiros que ontem estiveram presentes aqui nesta casa. Voltamos a questionar esse assunto, porque ainda não conseguimos encontrar, da parte do governo do Distrito Federal, da parte do governo Cristóvão Buarque, uma justificativa que faça com que a gente entenda a situação vivida por esses caminhoneiros. Ontem, conforme acertado com esses caminhoneiros, tivemos presente na Nova Cap, deputado Manuel de Andrade, deputado Odilon Aires, deputado Rainha, deputado Luiz Estevão e eu, estivemos lá conversando com o presidente Orlando Cariello sobre a situação dos caminhoneiros. E grande foi a nossa surpresa ao conhecer um outro lado desse assunto, desse problema. Além da situação de pagamento hoje que esses caminhoneiros enfrentam, eles enfrentam também uma clara manobra daquela instituição na divisão de seu grupo, na divisão do seu sindicato, na marginalização e na substituição de seus trabalhos. O que nós estamos vendo naquela instituição é a elaboração de uma planilha de custos com a completa falta de participação do sindicato, da categoria, e com manobras claras, de forma a inviabilizar aquele sindicato e aquele trabalho. Vimos uma planilha teórica, onde que, na situação de hoje, reduz drasticamente os preços, onde que se não se leva em conta o atraso de pagamento em até 8 quinzenas, fazendo com que diversos caminhoneiros
Tempo encerrado, deputado. tenham que vender telefones, pneus, etc., a sua própria ferramenta de trabalho para poder sobreviver no dia a dia. É um desrespeito e isso deve ser abordado com mais profundidade e será abordado com mais profundidade pela bancada da oposição. Gostaria também de assinalar que não houve uma explicação nem clara, nem convincente, nem explicação quanto ao atraso de pagamento. Não se conseguiu precisar se a falta de pagamento seria um aspecto de falta de Tempo financeiro encerrado, deputado. ou falta, estou terminando, senhor presidente, ou falta do orçamentário. Só que esquecemos que há dias atrás, neste plenário, tivemos uma emenda que alocava recursos para pagamento dos caminhoneiros, rejeitada pelos deputados da situação, sob o argumento que existia o orçamentário para tal pagamento. E ontem fomos surpreendidos pelo presidente da entidade, justificando que o pagamento ainda não tinha sido feito, 8 quinzenas depois, por falta de orçamentário. Digo que essa casa estará presente, essa casa fará parte dela. Agora, a iniciativa do orçamentário, infelizmente, é competência do executivo, e esse executivo me preocupa. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a esta tribuna para cobrar do senhor governador e do meu nobre par, deputado Marco Lima, os R$250 que ele está divulgando por aí, que vai aumentar o salário do policial e do bombeiro militar. Eu estive agora há pouco na folha de pagamento da Polícia Militar e a notícia que eu tenho não agrada a categoria. Não houve nenhuma autorização do governo do Distrito Federal para a implantação desse abono de R$250 prometido pelo meu colega deputado Marco Lima. Outra coisa, senhor presidente, o governo do Distrito Federal vem falando em relação à contenção de gastos. Eu já mostrei para o governo, pessoalmente e através do assessor Valdomiro, que se o governo quiser economizar combustível, é só terceirizar o rancho da PM e do bombeiro. Juntos, eles gastam 17 mil litros de combustível. Juntos, tem 48 viaturas que só servem ao rancho da polícia. E com isso, se o governo terceirizar o rancho da PM e do bombeiro, ele vai aumentar a oferta de emprego no Distrito Federal, vai aumentar a arrecadação para o Distrito Federal e vai diminuir a roubalheira que há nas duas corporações, as licitações fraudulentas e os roubos que aquelas pessoas que detêm o aprovisionamento, estou concluindo, senhor presidente, do rancho, vai melhorar muito a situação do policial e bombeiro militar. E para concluir, senhor presidente, o governador disse que não vai dar lote para deputados nenhum distribuir. Concordo plenamente com o governador. Só que ele não pode dar para o chefe da Casa Militar também. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, nós temos ouvido alguns parlamentares afirmar
e algumas autoridades do Poder Executivo que o Fundo Constitucional do Distrito Federal seria a grande salvação para que o Distrito Federal tivesse recursos para a manutenção de alguns serviços fundamentais à população, como é o caso da área de segurança, da área de saúde e da área de educação. Nós temos uma grande preocupação com relação a esse fundo constitucional, porque esse fundo constitucional ele será formado de tributos variáveis, tributos cujos valores de arrecadação poderão aumentar a cada mês, mas também poderão diminuir. E o dia que se arrecadar nesse fundo um montante que não dê para cobrir as áreas de saúde, educação e segurança, novamente nós estaremos de joelho, com o pires na mão, a implorar recursos da área federal. Nós precisamos, e nós não podemos, apesar de ser deputado distrital, estar alheio a esse problema, que é um problema seríssimo para o Distrito Federal. Nós precisamos encontrar uma solução definitiva. E eu só vejo uma solução definitiva para que nós tenhamos a obrigatoriedade do Distrito Federal de manter as áreas de segurança, de saúde e de educação. Nós precisamos, durante a reforma, e quando eu digo nós, a responsabilidade, eu volto a falar, é também dos deputados distritais, através dos seus representantes do mesmo partido no Congresso Nacional. E eu já tenho feito isso com a bancada do Partido Liberal. Nós precisamos constar uma emenda, eu estou concluindo, senhor presidente, no texto constitucional, semelhante a que é da área... Eu estou concluindo, senhor presidente. Semelhante a que é da área de segurança, tornando obrigatório a manutenção por parte da União da área da saúde e da área de educação, assim como é a área de segurança previsto no artigo 21, inciso 14 da Constituição Federal. Enquanto não tivermos essa obrigatoriedade de repasse de manutenção do recurso para essas três áreas fundamentais, certamente nós sempre estaremos de pires na mão, implorando favores do Executivo Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores aqui presentes, eu queria comunicar a essa casa um ato público que se realizará hoje, 2 de agosto de 1995, contra a pena de morte do jornalista Mumia Abu-Jamal, Wesley Cook. O Fórum da Campanha Internacional Salve a Vida do Jornalista Abu-Jamal e pelo fim da pena de morte, convida todos os cidadãos brasileiros ao ato público a realizar-se em frente à Embaixada dos Estados Unidos, localizada no setor de Embaixada Sul, quadra 801, lote 3, hoje, 2 de agosto, quarta-feira, a partir das 12 horas. O ato tem a finalidade de sensibilizar as autoridades norte-americanas no sentido de reverter a decisão da Suprema Corte de Justiça do Estado da Filadélfia, a qual já determinou a execução para o dia 17 de agosto de 1995 do jornalista negro Wesley Cook, mais conhecido profissionalmente pelo nome de Mumia Abu-Jamal, acusado de assassinar um policial branco. Nós, que confiamos na inocência do jornalista Abu-Jamal e na necessidade dele ter um julgamento mais justo, independente das amarras do racismo norte-americano, esperamos que o governador Tom Hyde, do estado de Filadélfia, e demais autoridades daquele país atendam o ato de clemência deste fórum através das autoridades diplomáticas da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, Distrito Federal. O Fórum da Campanha Internacional Salve a Vida do Jornalista Abu-Jamal e pelo fim da pena de morte racista é composto pelo Movimento Negro Unificado, Fundação Praia Verde, Balogun Ominira, INESC, Movimento Nacional dos Direitos Humanos, Sindijus, Sintec, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal, FENAGE, Gabinete da Senadora Benedita da Silva, CUT Distrito Federal, Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, Sindicep, Sindicato dos Gráficos. Eu queria já antecipadamente dizer que vou abordar no comunicado de parlamentares, de maneira mais aprofundada, o caso do jornalista Abu-Jamal. Obrigado.
Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Não havendo mais líderes inscritos, passamos ao comunicado de parlamentares. Conceda a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, senhores e senhoras da imprensa, ontem, ao retornar a esta casa, ouvimos discurso dos nossos pares, principalmente do excelentíssimo senhor deputado, presidente dessa casa, Geraldo Magela, Cláudio Monteiro e a líder do governo, Lúcia Carvalho. E prestamos atenção e resumindo, o discurso, a preocupação desses parlamentares, que outrora era oposição e hoje situação, um governo que há mais de um semestre não se realizou as suas propostas. Podemos sintetizar a preocupação em suas palavras, o rompimento com o corporativismo, a autonomia financeira do Distrito Federal e a regularização fundiária do Distrito Federal e o orçamento participativo. Ora, seria interessante se nós tivéssemos uma tela mostrando o passado nessa casa, o discurso dos parlamentares, e hoje, a situação que propõe em governar o Distrito Federal. Era líder do governo passado, e vinha aqui, muitas vezes, defender o governo, dizendo que não havia verba, precisava-se buscar verba ao governo federal, precisava se unir, e da oposição, ouvia só uma palavra, era balela que eu estava falando, e que o governo que foi eleito tinha por obrigação resolver a questão do salário, ele que teria ido lá discutir, e hoje está pedindo ajuda para que nós vamos conseguir verba para a saúde e educação. Esqueceram o que disseram aqui, esqueceram que criticaram como trem da alegria, dizendo aqui para nós, é um trem da alegria o que está fazendo com as administrações, criando esse cargo, e quando nós dizíamos, não, nós estamos tentando colocar a administração de Brasília na modernidade, no primeiro mundo. Dizia na sua política de governo que ia fazer uma reforma, esperavam então que ao assumir não teria cargos e reduziria imediatamente. Hoje, por incompetência do governo, de arrecadar, por incompetência de ir ao governo federal, como e o governo passado, negociar, e por posições de conflito interno, está aí, agora, depois de tantos meses, que está falando em 30% de redução. Depois de dar, toma. Senhor presidente, senhores deputados, a contradição é muito grande. Nós, da oposição, queremos ajudar sim, mas o governo do Cristóvão, o governo é da coligação popular, que resolva realmente e se governa com capacidade e tem a habilidade de defender o povo e não de contrapor o governo federal. Resolve a questão. Mas, senhor presidente, eu venho também aqui, nesse momento, todos os senhores vão receber um relatório da atividade do primeiro semestre da segunda secretaria. E aqui, entre outras atividades, que nós agradecemos o senhor presidente, o deputado Manuel de Andrade, o deputado Pinel Pacheco, Cláudio Monteiro, Daniel Marques. E quero destacar na conclusão sobre a edição de normas para o controle de bens patrimoniais, que significa um marco em termos de edição de normas administrativas tão necessária a esta Casa de Lei. A implantação de programa de cadastramento de empresas fornecedoras à Câmara, fundamentalmente necessário à realização das licitações. Realização de obras de reformas dos gabinetes parlamentares e dos órgãos da estrutura administrativa para adequá-las às necessidades de funcionamento. A implantação e funcionamento de uma central telefônica de 188 troncos e 600 ramais, atendendo assim a demanda da solicitação na ampliação do sistema PABX.
a readequação do parque reprográfico com a ampliação e locação das novas máquinas, a adequação do espaço cedido pela Emater para instalações de órgãos desta casa, bem como as relocações dos espaços já existentes, com significativa melhoria para o funcionamento e estrutura administrativa. E nesse primeiro semestre, e como nós demonstramos da segunda secretaria, graças à atuação de todos que compõem a mesa, e destaco a atuação do presidente Geraldo Magela para conseguir o espaço da Emater, que hoje facilita a vida dessa casa. É esse, e quero passar ao presidente o relatório, e todos receberão o relatório da atividade do primeiro semestre. Concedo, a presidência recebe o relatório da diretoria, da segunda secretaria, vai divulgar, Vossa Excelência já vai divulgar a todos os deputados. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Você é depois do Marco Lima, depois do Cláudio. Depois é você. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Acho que vai dar. Pode ficar despreocupado. Senhor presidente, senhores deputados, quero elogiar a boa condução dos trabalhos feito pelo segundo secretário, tem contribuído sob maneira para a normalidade dessa casa e tem permitido que todos nós tenhamos trabalho da melhor qualidade. Mas quero me reportar a parte de seu pronunciamento. Aquela parte em que a oposição no passado fazia apenas acusações e não se preocupava com a viabilização do Distrito Federal. E gostaria de recuperar a memória de alguns a respeito exatamente desse tópico. E me recordo que na legislatura passada tivemos a oportunidade, inclusive, de marcar uma audiência com o vice-presidente da República, prestes a assumir a presidência, levando o conjunto dos parlamentares dessa casa para auxiliar o governo do Distrito Federal. Tivemos a postura independente da coloração partidária, independente de fazer oposição ao governo, a preocupação de viabilizar o Distrito Federal. É uma pena que naquela época, exatamente a bancada da situação é que faltou à reunião. Até porque talvez se sentisse autossuficiente na busca desses recursos, o que efetivamente não ocorreu. As preocupações e as dificuldades por que passa o governo do Distrito Federal não são novas. Não nasceram nessa legislatura. A falta de recursos já vem de longas datas. E essa sempre foi uma preocupação permanente de todos nós. Não é verdade que simplesmente se dizia ao governador Roriz, vá atrás dos recursos, porque a responsabilidade é sua. Se essa afirmação ocorreu, não foi por setores que detêm mandato nessa casa e que têm assento nesta casa. Vossa Excelência, como líder do governo anterior, sabe que sempre contou com a cooperação indistinta de todos os parlamentares. O auxílio a Vossa Excelência sempre foi externado, até porque Vossa Excelência sempre gozou de uma grande amizade entre todos os nossos pares. Sabe que a sua capacidade de articulação fomentou esse auxílio com maior intensidade. E que a preocupação de cada um dos nossos pares, com a busca de recursos na área federal, sempre foi uma preocupação permanente. Me recordo, nobre deputado, quando o governo do Distrito Federal não tinha sequer seringas nos hospitais.
E essa falta de seringas não é algo distante. Não se tinha um medicamento. A população que era atendida nos hospitais do Distrito Federal teriam que ter a preocupação de buscar os seus remédios nas farmácias particulares. Diversos movimentos foram feitos no Distrito Federal e Vossa Excelência se recorda, principalmente com relação àqueles que fazem tratamento contra o câncer, aqueles que têm deficiência com a parte de transplantes e rins, passaram por uma precariedade enorme. E não foi a oposição que veio aqui dessa tribuna dizer que era responsabilidade do governo, que o governo era incompetente, que o governo era isso, que o governo era aquilo. Porque todos nós tínhamos consciência plena que os repasses que eram feitos pela União não vinham na proporção que eram necessários para o Distrito Federal. Todos nós tínhamos consciência e conhecimento que o atendimento da rede de saúde do Distrito Federal é superior à população do DF ao longo do ano. Porque correm para o Distrito Federal, ou se socorrem no Distrito Federal, quase que uma parcela significativa da população brasileira. O dobro ou o triplo daqueles que residem no Distrito Federal e que buscam a rede de saúde. Vossa Excelência sabe que a área educacional do Distrito Federal é utilizada por toda a região do entorno. Vossa Excelência sabe que a área de segurança pública do Distrito Federal é utilizada por toda a região do entorno. Tempo encerrado. Porque convênios são feitos nesse sentido. Os nossos estados vizinhos deixam a região que circunda o Distrito Federal a completo abandono. E nós queremos dos companheiros que hoje fazem oposição, se não um tratamento igual, mas pelo menos a mesma preocupação. Porque todos nós temos uma preocupação em representar dignamente o povo do Distrito Federal. Tempo encerrado. E a busca desse, já vou concluir, senhor presidente, e a busca desses recursos, seja via a procura de parlamentares na área federal, usar todos os mecanismos que estejam à disposição de cada um dos nossos pares, é responsabilidade nossa, não é favor ao governo, é responsabilidade nossa. E devemos fazer isso, devemos empreender todos os esforços para que possamos viabilizar a vida no Distrito Federal. Tão nobre ex-líder, porque é do governo anterior. Tempo Vossa encerrado, Excelência deputado. contou com a nossa cooperação e queremos contar também com a cooperação hoje da oposição. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda. Você disse que não. Você é o próximo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados distritais, hoje eu vou me pronunciar sobre 3 questões. Ontem, o líder do PT, deputado Cafu, me questionou o PSDB. Eu quero afirmar, senhor presidente, que o questionamento do deputado Cafu sobre o comportamento e a posição do PSDB, para mim se constitui numa atitude descabida e provocativa de quem não aprendeu ainda a conviver com aqueles que não comungam, senhor presidente, com a sua cartilha por demais ultrapassada. Eu estou falando em nome também do deputado Zé Edmar, que me autorizou para isso. Todos sabemos, senhor presidente, que sem o apoio do PSDB, que sem o apoio dos 160 mil votos obtidos pela deputada Maria de Lourdes, e esse apoio foi feito de uma forma incondicional, no segundo turno, sem troca de favores, sem fisiologismo barato. E a prova está aí. Quais das 19 regiões administrativas o PSDB ocupa como partido? Quais das secretarias, a não ser aquela de turismo? E mesmo assim, a líder do nosso partido ficava numa posição desconfortável, toda hora tendo que ceder um pavilhão e dar apoio a manifestantes hostis.
ao nosso líder maior, o senhor presidente da República, sua excelência o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi obrigado a sair do governo e vem aqui questionar a nossa posição, questionar o nosso comportamento, sem o nosso apoio incondicional e sem fisiologismo, o Cristóvão não estaria hoje no Buriti, senhor deputado. Nenhuma consideração e respeito tem o Palácio. Teve o Palácio com as iniciativas dos 2 deputados distritais do PSDB aqui nesta casa. E eu quero lembrar, senhor deputado, que a própria bancada que Vossa Excelência lidera é desrespeitada pelo Buriti, que chama vocês de imobilistas, de inertes, que não sabem defender o governo. Não é que vocês não sabem, é que vocês não têm argumento para defender este desgoverno que se caracteriza pelos desmandos, pelos desacertos, e que já começa a atacar a imprensa. Este governo que teve a ousadia, senhor deputado Cauí, que está chegando nesse momento, adentrando o recinto. Este governador que quer que o servidor público use crachá, dizendo quanto ganha. Agora vocês imaginem o constrangimento. Pessoas ao lado, trabalhando ao lado, deputado Raia, de servidor que ganha menos. O seu salário é X, o meu é menos 500, o meu é maior, o meu é menor. Que é isso? Um governador preocupado com esse tipo de coisa. E ontem um assessor meu chegou e me deu um artigo, Constituição Federal, dos direitos e deveres individuais e coletivos, artigo 5º, inciso 10º, deputado Hollenberg. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Senhor líder do PT, daí, em função de tudo isso, desse desmando, sugeri, deputado João de Deus, um governo de coalizão, como preconizei um pacto ético aqui no início dessa legislatura. Mas esse governo de coalizão seria saída para um impasse que me parece estar próximo. Porque os interesses de Brasília estão acima dos nossos interesses, senhor presidente. Nós do PSDB sempre apoiamos. Mais um minuto para concluir, senhor presidente. Nós do PSDB sempre apoiamos e vamos continuar apoiando todos os projetos de interesse da população e do Distrito Federal, deputado Cauí. Sejam oriundos do governo, sejam oriundos da oposição, porque é o nosso dever, como representantes legítimos do povo do Distrito Federal. Não nos afastaremos dessa posição de defesa intransigente dos interesses coletivos da população do Distrito Federal. Tempo encerrado, Só deputado. tem uma hipótese. E concluindo, senhor presidente, obrigado pela compreensão. Não podemos, no entanto, apoiar politicamente, senhor líder do PT, os desmandos, os erros deste protótipo de governo, que até hoje não disse para o que veio. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, desde ontem que o nobre deputado de oposição Marcos Arruda vem defendendo um governo de coalizão. É bom lembrar que há menos de um ano, cerca de 8 ou 10 meses, nós tivemos uma eleição no Distrito Federal. E as forças políticas existentes na capital tiveram a oportunidade de se organizar, lançar seus candidatos e disputar a preferência do eleitorado. De um lado, nós tivemos a Frente Brasília Popular, envolvendo o PT, PPS, PSDB, o PCdoB, o PSB, o PCB, forças essas
que foram acrescidas no segundo turno com a participação fundamental do PSDB. Então, na verdade, já existe um governo de coalizão. Um governo de coalizão dessas forças políticas que foram vitoriosas no pleito de 1994, porque a população achou que estaria melhor representada com essas forças políticas, das quais faz parte o PSDB enquanto partido político. Embora o deputado Marcos Arruda insista em fazer nessa casa oposição ao governo como uma ovelha desgarrada. É bom dizer que a própria deputada a ex-deputada Maria de Lourdes Abadia, que foi uma excelente secretária de turismo, diga-se de passagem, saiu do governo dizendo que continuava apoiando o governo, enquanto uma das grandes representantes do seu partido. É bom dizer que o PSDB tem uma participação importante nesse governo. O José Roberto Bassul, presidente da Terra Cap, o Jorge Haroldo, presidente da Codeplan. Então, na verdade, nós temos um projeto vitorioso nas eleições e nós temos que levá-lo ele adiante. Agora, eu tenho certeza que essa Câmara Legislativa, com a responsabilidade que tem, saberá sempre colocar os interesses do Distrito Federal acima dos interesses pessoais e acima dos interesses partidários. Então, quando as proposições que chegarem a essa casa, sejam do Executivo, sejam de deputados da situação ou da oposição, interessarem a melhoria da qualidade de vida da população do Distrito Federal, eu não tenho a menor dúvida que a unanimidade dessa casa saberá compreender isso e apoiará, não necessitando com isso desse governo de coalizão. Eu tenho a impressão até que o meu amigo deputado Marcos Arruda saiu do governo e deve estar arrependido, querendo voltar. Então está propondo uma coalizão para poder voltar ao governo. Muito obrigado, senhor presidente. E será muito bem-vindo. Que questão de ordem, senhor presidente. Foi citado o deputado Hollenberg, lamentavelmente, não se preocupa com os problemas do DF e ocupa a tribuna para simplesmente se preocupar com os problemas do PSDB, me citando nominalmente várias vezes. Eu acho que eu tenho direito à resposta. A presidência vai analisar. Você vai falar? A presidência vai analisar e responderá oportunamente. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Marcos Arruda, deputado Daniel Marques. Presença, deputado. Obrigado. Eu ouvi aqui o meu amigo deputado Rodrigo Hollenberg, que carinhosamente eu chamo ele de Digão, falar no governo democrático popular. Que beleza, hein? A democracia é a coisa maior do mundo. Mas não é o que está acontecendo no governo do Partido dos Trabalhadores, não, senhor deputado. Como é que um governo democrático popular proíbe, através da portaria do comandante-geral, que parlamentares que representam o povo do Distrito Federal adentrem aos quartéis como se lá fosse uma castra que só pudesse entrar a sociedade do egoísmo, né? Aqueles que oprimem os policiais e bombeiros, aqueles que oprimem a sociedade como um todo. Então eu quero agora, nesse momento, pedir ao nosso presidente, e é uma pena que o deputado Marco Lima sempre esteja ausente nessas ocasiões, para que a gente possa votar o decreto legislativo que torna sem efeito a portaria autoritária do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive, que é a ideia do caro colega deputado Marco Lima, e que até agora não se manifestou para que o nosso nobre presidente possa colocar em pauta, para que a gente possa realmente dizer que o governo do PT é o governo democrático popular. E para finalizar, senhor presidente, eu acho que o governo não está dando certo, porque precisa de uma faxina, precisa de uma limpeza
naqueles que estão lá no palácio e que já até perderam eleições, não é? Perderam várias eleições. E daqueles que antigamente se mostravam cordeiro e agora tiraram a capa e se mostram lobo, como o coronel Túlio Cabral Moreira, né? É o sorriso do lagarto. O homem, a falsidade maior do mundo. Eu acho que para o governo dar certo, para o governo do PT ser um governo democrático, tem que fazer uma faxina naquela cambada palaciana lá. E botar outros assessores. Eu tenho certeza que no Partido dos Trabalhadores tem pessoas competentes que possam desempenhar um bom trabalho para o governo e para o povo do Distrito Federal. Porque nesses 7 meses aí, aquele grupo palaciano provou que não está dando certo. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Senhores parlamentares, eu estou, neste momento, utilizando minha inscrição enquanto parlamentar. Mas eu não poderia deixar de responder um desafio aqui dito pelo deputado João de Deus, que é das pessoas que estão nesse governo não saber governar. Olha, se a gente soubesse, eu vou dizer, quantas coisas nós realizaríamos, né? Porque mesmo sem saber, a gente desenvolveu no primeiro semestre uma série de atividades que precisam ser registradas aqui. Nós elevamos os salários dos professores para R$ 956. Eu estou aqui com uma tabela que eu depois vou fazer, passar na mão de cada um dos senhores, para mostrar que em 7 meses de governo, nós retiramos os salários dos trabalhadores de educação de R$ 250 para R$ 957, 40 horas. Isso sem contar o auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, que são valores fora disto. E a nossa reivindicação era um piso de 5 salários, e que nós nunca tivemos no governo anterior. E que agora nós temos 9 salários. E se retirar o abono, porque a União não quer repassar, os salários da nossa categoria vai para 40 horas, R$ 600, fora o auxílio alimentação, creche, transporte. Então, não é um salário bom, mas é o melhor até hoje, nos últimos 10 anos, com certeza. Então, imagine se a gente soubesse governar, se a gente tivesse preocupação com a educação. Além da Bolsa Educação, que está sendo implantada paulatinamente, e que é um desafio que a oposição cobra. É a primeira vez que a oposição cobra uma atitude do governo que seja estendida para todas as cidades satélites. E será, com certeza. Mas será não da maneira como foram distribuídos lotes. Será feito realmente a investigação de quem precisa. Se realmente a pessoa tem o número de filhos alegados, se realmente tem a renda que a pessoa apresenta. Então, imagine se a gente soubesse governar. Nós realizamos obras que há muitos anos eram cobrados pelos brasilienses. A construção de 6 escolas, para acabar com o turno intermediário. Nós realizamos aquela obra na Candangolândia que tanto impedia o tráfico daqueles que moram no Gama. Imagina se a gente soubesse governar. Nós realizamos reunião com mais de 20 mil pessoas em todas as cidades satélites para construir a proposta de orçamento que vai ser apresentado no próximo mês, para que nós avaliemos até o final do ano, envolvendo agora 1.500 conselheiros. E nós temos 60 delegados que vão acompanhar esse orçamento. Portanto, se nós soubéssemos governar, imagine o que nós já não teríamos feito. Então, nós estamos aprendendo, com todo orgulho, e sabemos que estamos errando ainda em alguns pontos, mas a autocrítica é permanente. E o deputado João de Deus, quando aponta a anistia e a escala de serviço, deputado, o senhor tem uma aliada, não só eu, como outros deputados da situação. Mas nem tudo que a gente sonha e deseja, a gente consegue realizar em 7 meses, depois de tanta destruição nessas 3 áreas. Portanto, deputado, paciência, com certeza também nós teremos essa sua reivindicação alcançada. Não só sua, é nossa também. Nós queremos que haja democracia dentro dos quartéis. E nós vamos lutar junto. Mas existem contradições. E elas vão ser superadas, inclusive com as suas sugestões e com a sua postura de homem democrático. Com certeza vai contribuir para que esse governo acerte, para que ele seja melhor.
como todo mundo aqui, acho que como cidadão deseja. Agora, eu gostaria de apresentar, como companheira de todos aqui, um novo projeto que diz principalmente e que tem relação com a minha posição de gênero, mulher. Eu estou apresentando à Câmara, no início desse semestre, um projeto de reconhecimento da paternidade. É uma tentativa antiga, minha e do deputado Agnello Queiroz, que infelizmente até hoje não foi consolidado no Distrito Federal. Eu espero agora que no governo democrático popular a gente consiga oferecer às mães que lutam na justiça pelo reconhecimento da paternidade a possibilidade de terem esse exame de forma gratuita no Instituto de Criminalística, que hoje funciona, mas só atende 2 casos. Exames para constatar estupro... Tempo encerrado, deputado. 30 segundos para concluir. E para casos, para desvendar crimes ocorridos no Distrito Federal. E nós estamos apresentando um projeto para que esse instituto ofereça também às mães que precisam de instrução num processo que encaminham junto à Justiça, de reconhecimento da paternidade, porque filho não é só da mãe, filho tem pai e mãe, e é preciso que no Distrito Federal nossas crianças tenham cidadania plena. E para isso, nós apresentamos o projeto de exame de DNA gratuito às mulheres que recebem até 10 salários mínimos. E eu gostaria do apoiamento a este projeto pelos deputados, porque muitas mães, principalmente aquelas de renda baixa, lutam para que os pais reconheçam as crianças como seus filhos. E este exame tem 99% de probabilidades de acerto. Portanto, nós não estamos aqui criando nenhuma situação indesejada. Pelo contrário, nós estamos querendo que o Estado consolide a cidadania de todos os seres humanos. Espero o apoiamento dos senhores deputados a esse projeto. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Antes, com a palavra, o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, quero avisar os membros da Comissão de Assuntos Sociais que nós teremos reunião amanhã às 15 horas. Nós estamos com mais de 70 itens para ser apreciado. Então eu convoco e convido que não falte ninguém, que estejamos lá às 15 horas em ponto, para podermos então... Não, já está marcada a reunião, Manel, não posso. E às 15 horas nós vamos então apreciar esses projetos de lei. Solicito que o senhor secretário faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Indicação, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal implantar a sinalização de trânsito na Vila São José, em Brasilândia. Indicação, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governador o alargamento do acostamento da via estrutural. Indicação, de autoria do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um posto de saúde no INCRA 9. Indicação, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo federal a reforma e a cobertura da quadra de esporte do modo esportivo de Brasilândia. Indicação, deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo federal que seja construída uma quadra poliesportiva na SQS 404. Mensagem número 116 do senhor governador do Distrito Federal. Comunica a Vossa Excelência que exercia o direito de veto total ao projeto de lei número 494/95, que versa sobre a regulamentação dos conselhos setoriais prevista na lei orgânica. Moção, deputado Miguel Paz. Manifesta repúdio ao governo do senhor Fernando Henrique Cardoso pelo veto ao artigo da Lei de Diretriz Orçamentária da União que assegura repasse de verbas para o Distrito Federal. Moção Projeto de lei de autoria do deputado Xavier autoriza o governo do Distrito Federal a criar o corredor de transporte rodoviário
do Distrito Federal, no local que especifica e dá outras providências. Questão de ordem do senhor deputado Luiz Estevão. Com fulcro do artigo 32, parágrafo 2º do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência inclusão na próxima sessão ordinária do requerimento número 275, de minha autoria, que requer a criação de comissão parlamentar especial para identificação e discussão das causas relacionadas com a violência no trânsito federal. Moção de autoria do deputado Marco Deus. Reivindica ao governo do Distrito Federal e aos âmbitos do plano pilotos da satélite via Taguatinga Sul circulem obrigatoriamente nas imediações do campus da Universidade Católica Taguatinga. Moção de autoria do deputado Marco Deus. Reivindica providências ao governo do Distrito Federal que sejam tomadas medidas necessárias ao funcionamento do batalhão escolar na rede de ensino de 1º e 2º graus do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Marco Deus. Reivindica ao governo federal que seja construída uma passagem de pedestres nas proximidades da Ponte do Bragueto, na Asa Norte. Requerimento de autoria do deputado Carvalho. Requer cópia do processo 3306/92 em tramitação no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado José Admar. Reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a promoção de uma ampla campanha educativa e de conscientização sobre a limpeza pública a ser executada na região administrativa do Paranoá, região administrativa número 7. Moção de autoria do deputado José Admar. Reivindica ao Poder Executivo do Distrito Federal a conclusão das obras de implantação da Estação de Tratamento de Esgoto de Samambaia, RA 12. Projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg. Altera a Lei 158, de 29 de julho de 91, que cria instrumentos de apoio e incentivo à arte e à cultura do Distrito Federal. Indicação de autoria do deputado José Admar. Sugere ao Poder Executivo Federal a retomada da construção do Hospital Regional do Paranoá. Passamos a ordem do dia. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do item número 1 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei 899 de 1993, que autoriza o Poder Executivo a criar a Secretaria da Criança e do Adolescente e da outras providências. Autor, deputado Geraldo Magela. O projeto 899 retorna às comissões porque recebeu emendas de segundo turno. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação. Discussão em segundo turno, segundo dia, e votação do projeto de lei 1155/93, que autoriza o governo do Distrito Federal a construir no setor de indústria e abastecimento, CIA, região administrativa do Guará, unidades comerciais visando a fixação de pequenos comerciantes e da outras providências, de autoria do deputado Vazir Derrori. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 1155. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda.
Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Birineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar. Deputado Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Eu preciso ouvir, deputado. Deputado Lúcia Carvalho, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Mania. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miguel Paz. Sim. Deputado Adão Aires. Sim. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Geraldo Magela. Sim. O projeto de lei 1155/93 foi aprovado em segundo turno, tendo recebido 21 votos favoráveis, nenhum contrário, não havendo nenhuma abstenção, havendo 3 deputados ausentes. Declaração de voto, deputado César Lacerda. Declaração de voto, deputado Daniel Marques. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu votei sim a esse projeto do deputado Asni Derrone, porque entendo, senhor presidente, a necessidade que nós temos aqui no Distrito Federal da criação e geração de novos empregos. E esse projeto, ele tem como objetivo principal dar condições de fixação de pequenos comerciantes, especialmente em áreas de cidades satélites. Mas, infelizmente, senhor presidente, o governo do Distrito Federal não está dando esse tratamento que um secretário de Finanças, como deputado, dá. E ele está hoje acabando com os pequenos comerciantes do Distrito Federal, quando ele não deixa aceitar o ticket de alimentação dos servidores. E nós temos hoje, para finalizar, senhor presidente, a listagem dos preços da SAB continua hoje. Eu denunciei isso aqui ontem e hoje o líder do governo, o representante do governo aqui, o assessor parlamentar, me disse que a SAB baixaria os preços da cesta básica. Deputado, mas nós temos a listagem, finalizando, senhor presidente, nós temos a listagem da cesta básica, em que a SAB 90% está vendendo mais caro do que os outros comerciantes e ainda prejudicando as pequenas mercearias, não aceitando o ticket alimentação. Muito obrigado, senhor. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia.